Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma jornada fascinante pelo tempo aqui no canal Curiosidades com VDZ. Hoje, vamos mergulhar em uma era de mitos, deuses e feitos monumentais para desvendar os segredos de uma das criações mais espetaculares da humanidade. Quando pensamos nas 7 maravilhas do mundo antigo, nossa mente viaja por pirâmides colossais, jardins suspensos que desafiavam a gravidade e faróis que guiavam marinheiros por águas perigosas. Cada uma delas era um testemunho do poder e da engenhosidade de suas civilizações. Mas entre todas essas obras grandiosas, uma se destacava não por sua função prática ou por ser um monumento funerário, mas por sua pura e avassaladora expressão de divindade e arte. Ela não era uma tumba para um rei, nem uma fortaleza. Era a personificação em matéria do próprio Rei dos Deuses, um ícone que representava o espírito e a fé de toda a Grécia clássica. Estamos falando, é claro, da majestosa estátua de Zeus em Olímpia. Imagine uma escultura colossal com cerca de 13 metros de altura, o equivalente a um prédio de 4 andares, inteiramente revestida em placas de marfim polido para a pele e folhas de ouro puro para as vestes e adornos. Esta obra-prima foi concebida e executada pelo maior escultor de sua era, o mestre Fídias, o mesmo gênio artístico que deu ao mundo a igualmente famosa estátua de Atena Pártenos, que adornava o Partenon em Atenas. A estátua de Zeus não era apenas uma escultura. Era um ponto de peregrinação, um símbolo de poder e a peça central do santuário mais sagrado da Grécia. Ela residia no interior do templo de Zeus, o coração pulsante de Olímpia, o local sagrado onde a cada 4 anos, atletas de toda a Hélade se reuniam para competir nos Jogos Olímpicos, tudo em honra ao deus que a estátua representava. Neste vídeo, vamos reconstruir a história dessa maravilha perdida, desde sua concepção e construção até as teorias sobre seu trágico e misterioso desaparecimento. Prepare-se para essa viagem incrível. Vem comigo! Por volta de 435 a.C., Fídias recebeu a missão de criar a imagem definitiva de Zeus. Ele não usou mármore ou bronze. Em vez disso, empregou a técnica criselefantina, uma estrutura de madeira revestida com placas de marfim, para as partes de pele como rosto, braços e pés, e ouro, para as vestes e detalhes. O resultado era deslumbrante e irradiava riqueza e poder divino. Zeus era retratado em uma pose majestosa e serena. Em uma das mãos, ele segurava uma estátua de Nike, a deusa da vitória. Na outra, um cetro ornamentado, encimado por uma águia, seu símbolo animal. A expressão do deus transmitia calma e benevolência, mas também a autoridade absoluta de quem governava o Olimpo. O templo de Zeus em Olímpia não era apenas um local de culto, era o centro do mundo helênico. A cada 4 anos, os gregos suspendiam suas guerras para celebrar os Jogos Olímpicos em honra a Zeus. A presença da estátua no templo transformava a cidade em um destino de peregrinação. Os gregos acreditavam que a estátua não era apenas uma representação, mas que, de alguma forma, a presença de Zeus ali era real. Ver a obra de Fídias era uma experiência religiosa profunda, um contato direto com o divino. A estátua era tão famosa que era considerada uma das principais razões para se visitar a Grécia. A estátua permaneceu em Olímpia por quase 800 anos,
um farol de devoção e arte que testemunhou séculos de jogos olímpicos e peregrinações. Contudo, o mundo ao seu redor estava em profunda transformação. Com o declínio gradual do Império Romano e a ascensão do cristianismo como religião dominante, os antigos cultos pagãos começaram a ser suprimidos. Em 393 d.C., o imperador Teodósio I proibiu os Jogos Olímpicos, considerados um ritual pagão. O templo de Zeus, antes o coração pulsante de Olímpia, foi fechado e abandonado, e sua magnífica estátua ficou vulnerável, seu futuro incerto. No século V a.C., para salvá-la da destruição ou do esquecimento, a estátua foi meticulosamente desmontada e transportada para Constantinopla, a nova capital do Império Romano do Oriente. Lá, ela não foi colocada em um templo, mas sim no Palácio de Lausos, um rico e influente oficial da corte que reunia uma vasta coleção de arte pagã. Por um breve período, a obra-prima de Fídias sobreviveu como uma peça de coleção, um eco de uma era passada. Mas seu destino final seria trágico. Em 475 d.C., um grande incêndio devastou o Palácio de Lausos, e a estátua de Zeus, junto com outras inúmeras obras de arte, foi consumida pelas chamas. O marfim precioso e o ouro reluzente que a compunham se perderam para sempre, reduzidos a cinzas e memórias. Apesar de sua destruição física, a estátua de Zeus deixou um legado imenso e imortal. Sua imagem sobreviveu através das detalhadas descrições de escritores antigos como Pausânias e das representações em moedas da época, que nos dão um vislumbre de sua grandiosidade. Essas fontes permitiram que a memória da estátua atravessasse os séculos, inspirando gerações de artistas, historiadores e arqueólogos. Ela continua a ser um símbolo máximo do esplendor da arte clássica e da profundidade da religião grega, um testemunho da capacidade humana de criar o sublime. Hoje, as ruínas do templo de Zeus ainda podem ser visitadas em Olímpia. Ao caminhar entre as colunas caídas e as fundações antigas, somos convidados a imaginar a maravilha que um dia esteve ali, um lembrete silencioso e poderoso do que um dia foi o lar do Deus dos deuses. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada pela história da majestosa estátua de Zeus em Olímpia. Uma obra que não apenas demonstrou a genialidade incomparável de Fídias, um mestre escultor em seu auge, mas também encapsulou o espírito de uma era. Ela foi a materialização da riqueza e do poder de Olímpia, um santuário que atraía peregrinos de todo o mundo grego, e acima de tudo, um símbolo da profunda fé de um povo em seus deuses. A estátua nos mostra como a arte, em sua forma mais sublime, pode ser um canal para tocar o divino, para dar forma ao que é etéreo e inspirar admiração por gerações. Embora a estátua física tenha se perdido nas brumas do tempo, seu legado perdura. Ela se tornou um arquétipo, um padrão de excelência para a representação de divindades que influenciou a arte religiosa por séculos. Do mundo romano ao Renascimento. A história de sua criação e desaparecimento nos lembra da fragilidade das grandes obras humanas, mas também da força duradoura das ideias e da cultura que elas representam. É uma prova de que, mesmo quando o ouro e o marfim se desfazem, a maravilha que inspiraram pode ecoar pela eternidade.